Olá, pessoal. Acabei a aula neste momento. Estou vindo aqui para gravar esse vídeo para dar dicas para vocês que vão fazer a prova da OAB neste próximo domingo. Como é um vídeo curto aqui, eu vou passar os programas de Direito Tributário 1 e Direito Tributário 2 e trazendo do que na minha cabeça seria importante para que vocês não deixem de lembrar no dia da prova. Começando a falar do conceito de tributo, trazido lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, dá uma lida lá e dá uma relembrada nos elementos constitutivos do tributo. Prestação pecuniária compulsória, instituído por lei, que não é sanção para ato ilícito e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. As provas, vira e mexe, esse conceito é exigido de vocês, seja na prova da OAB ou até em outras provas. Entrando nas espécies tributárias, eu peço toda a atenção do mundo de vocês na lembrança das competências. Para as contribuições de melhoria e para as taxas, competência concorrente. Para os impostos, competência privativa lá nos termos da Constituição, e aí você lembra quais são os federais, os estaduais e os municipais. Uma atenção especial que as provas da OAB gostam muito é do empréstimo compulsório. E aí, no empréstimo compulsório, você tem que lembrar que é competência exclusiva da União, matéria reservada à lei complementar, e por conta disso não cabe medida provisória para instituir e cobrar empréstimos compulsórios. Ainda que a prova fale que, por motivo de calamidade pública, o Estado de Pernambuco, por exemplo, instituiu o empréstimo compulsório, não se enganem, isso viola a Constituição. Que é mais que eu poderia dizer para vocês? Na parte de taxas, voltando um pouco aí, na parte de taxas, queria que vocês lembrassem da diferença entre taxa de polícia, ou seja, pelo exercício do poder de polícia, e aí se lembrem como senha para você acertar a questão: fiscalização. O conceito de poder de polícia, que está no artigo 78 do Código Tributário Nacional, dificilmente vai cair na prova. Na verdade, vai cair na prova de direito administrativo e não na nossa prova. O que é que você precisa lembrar mais? Lá nas taxas de serviço, o serviço precisa ser específico e divisível. Então, se o serviço público remunerável por taxa não conseguir identificar os beneficiários individualizadamente, porque se trata de um serviço dito, da prestação de um serviço dito singular ou multissingule, isso pode vir na prova de vocês. Se não for assim, não se pode cobrar taxa. Esses serviços não divisíveis somente podem ser cobrados por impostos. Não custa lembrar que serviços como iluminação pública, limpeza pública, conservação de vias públicas, varrição, sei lá, não são serviços remuneráveis por taxa, porque não são divisíveis. Eu não posso individualizar o contribuinte. Ao passo que sempre cai, ou de vez em quando cai, o serviço de coleta de lixo é, nos termos do Supremo Tribunal Federal, remunerável por taxa. Passando agora para a parte de limitações ao poder de tributar, é sempre importante que vocês saibam as exceções aos princípios da legalidade, anterioridade e anterioridade nonagesimal. Tem sido uma tendência, assim, usual nas provas, não só da OAB, a cobrança pelo princípio da capacidade contributiva. E aí, numa jurisprudência mais recente do STF, você vai entender ou lembrar que, segundo sua jurisprudência, o princípio da capacidade contributiva, e mais especificamente a progressividade, se aplica também para os chamados impostos reais, não somente para os impostos pessoais. Vide aí o julgado do STF que reconhece a aplicação da progressividade para o imposto sobre a transmissão, causa morte e doação, imposto de competência dos estados, do DF, que a gente chama carinhosamente de ITCMD. Lá na parte de imunidades tributárias, atenção aos julgados mais recentes, principalmente, não tão recente assim, aquele que diz que não incide ICMS ou não se cobra tributo
sobre livros eletrônicos, porque a Constituição só fala de livro impresso. Lembrando que a imunidade recíproca, que milita em favor incondicionalmente para a União, Estados, DF e municípios, não tem condição lá na Constituição, ao passo que essa mesma imunidade recíproca para as autarquias e fundações trata-se de uma imunidade condicionada, porque a Constituição condiciona o gozo da imunidade ao patrimônio, renda e serviços estarem vinculados às finalidades essenciais dessas pessoas jurídicas de direito público. Some-se a isso que o STF reconhece que algumas empresas públicas e sociedades de economia mista, como, por exemplo, os Correios e a Infraero, gozam também de imunidade, porque, embora sejam pessoas jurídicas de direito privado, ainda que sejam empresas públicas ou sociedades de economia mista, se desenvolverem atividade em regime de monopólio ou não concorrência, e que prestem serviços públicos, ou seja, que não desenvolvam atividade econômica, essas empresas públicas e sociedade de economia mista gozam de imunidade tributária. Entretanto, recentemente, no caso da Sabesp de São Paulo, o STF disse que, no caso da Sabesp, que presta serviço público, de serviço público essencial, água e esgoto, que atua em regime de exclusividade, ou seja, não tem concorrência, mas que tinha suas ações negociadas em bolsa de valores, a Sabesp não goza de imunidade tributária nos termos da jurisprudência do STF. Entrando lá em, fontes do direito tributário. Dá uma olhada lá no artigo 146, principalmente os incisos 1, 2 e 3, quais são as matérias reservadas à lei complementar em matéria tributária. Dispor sobre conflitos de competência, regular as limitações ao poder tributar, o gozo de uma imunidade, por exemplo, e na tratativa do inciso 3, lá, no tocante às normas gerais em matéria de legislação tributária. Dá uma olhada lá com carinho. Eu também olharia, se fosse você, no parágrafo 2º do artigo 62 da Constituição, que fala do cabimento de medidas provisórias em matéria tributária. Na verdade, o cabimento é tranquilo, mas das condições para uso de medida provisória em matéria tributária. E não se esqueçam que as provas da OAB adoram matérias reservadas à lei complementar. Eu não posso usar a medida provisória, porque é redação expressa lá no texto constitucional. Na parte de obrigação tributária, sempre lembrar a diferença de obrigação principal e acessória. Que a obrigação principal somente pode estar prevista em lei. Que a obrigação acessória pode estar prevista na legislação tributária. Que a obrigação principal é coisa de pagar. Que a obrigação acessória é de fazer, prestação de fazer e de não fazer. E talvez a informação que sempre o aluno duvida é que não vale para o direito tributário o princípio do direito civil que a gente chama de gravitação jurídica, ou seja, de que o acessório tem o mesmo destino do principal, que a obrigação acessória terá o mesmo destino da obrigação principal. Aqui no direito tributário, as obrigações principal e acessória são independentes, tá? Cuidado com isso aí. Na parte ali de responsabilidade tributária, atenção à jurisprudência do STJ que diz, olha, na sucessão empresarial, o sucessor adquire todos os débitos ou sucede o sucedido em todos os débitos, sejam os tributos, sejam as multas moratórias ou as multas pessoais ou punitivas. Cuidado com isso, porque vira e mexe está sendo perguntado. Entrando ali na parte de crédito tributário, lembrar das modalidades de lançamento de ofício, por declaração e por homologação. Lembrar que no lançamento por homologação, feita a declaração pelo contribuinte confessando a dívida, o crédito tributário está automaticamente constituído, súmula 436 do STJ, dispensada qualquer providência por parte do fisco. Outra coisa que eu quero de vocês não podem esquecer para a prova das modalidades de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Tem que estar na ponta da língua para você não errar.
E lembrando mais ainda, a instituição disso, para que isso valha, produza efeitos, não basta a previsão no Código Tributário Nacional. Eu preciso ter uma lei, eu tenho que ter uma lei concedendo a isenção, eu tenho que ter uma lei admitindo a compensação, eu tenho que ter uma lei estabelecendo a remissão, a transação, tudo depende de lei. E ali na parte de administração tributária, não, prescrição e decadência é coisa que você precisa lembrar. Prazo, 5 anos para um ou para outro, eu acho que isso não perguntaria numa prova, ou não derrubaria ninguém, mas termo inicial para a contagem do prazo decadencial. Se o tributo se submete a lançamento de ofício ou por declaração, o termo inicial dos 5 anos é o primeiro dia do exercício financeiro subsequente a qual o lançamento poderia ter sido efetuado. Artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Se o tributo se submete ao lançamento de ofício, eu tenho duas possibilidades. Se houve pagamento antecipado a homologar, 5 anos contados do fato gerador, regra do artigo 150, parágrafo 4º. Se não houve pagamento a homologar, vou para a regra geral do 173, inciso 1, 5 anos contados do exercício, do primeiro dia do exercício financeiro subsequente a qual o lançamento poderia ter sido efetuado. E na prescrição, aí é mais simples, independentemente da modalidade do lançamento, 5 anos contados da constituição definitiva do crédito tributário. Se o tributo está pendente de discussão administrativa, se o tributo está pendente de discussão judicial, não há constituição definitiva e, por conta disso, não começa a contar o prazo prescricional. E aí, para encerrar, sim, agora, lá na parte de administração tributária, lembrem-se, na parte de fiscalização, lembrem-se, o fisco, nos termos reconhecidos pelo STF, não precisa de ordem judicial para quebrar sigilo bancário. Isso pode se dar mediante um procedimento administrativo regularmente constituído. Ou seja, não precisa de ordem judicial para quebrar sigilo bancário e fiscalização tributária. Então, meus amigos, essas aqui eram as dicas que eu tinha. Claro que tem bastante coisa para falar, mas em poucos minutos não dava para varrer 2 semestres aí de programa. Desejo a vocês toda a sorte do mundo nessa prova do domingo, que aqueles que estudarem passem, né? Passem folgados, e aqueles que não estudaram, que tem um pouco de sorte, né? Não custa desejar boa sorte a todos e a todas. Um beijo, um abraço para vocês e até uma próxima oportunidade.